dentro de um mecanismo importante que as redes, e elas próprias nos colocaram essa possibilidade, elas já fazem costumeiramente, não em tempos de eleição, mas em tempos normais, quando alguma pessoa obtém uma decisão judicial para se retirar algo inverídico, mentiroso, algo injurioso, se depois a rede, essa plataforma, ou a própria pessoa percebe que isso foi multiplicado, não é necessário novamente entrar com pedido judicial, pede a extensão para esse conteúdo idêntico. E é exatamente isso que nós vamos fazer no Tribunal Superior Eleitoral a partir de agora. Não só reduzir o tempo que as plataformas retirarão as notícias fraudulentas do ar, como, uma vez a nossa assessoria de desinformação verificando que aquele conteúdo, aquele vídeo, aquele áudio foi repetido, o mesmo conteúdo, não haverá necessidade de uma nova ação, de uma nova representação, de uma nova decisão judicial, haverá extensão e a imediata retirada dessas notícias fraudulentas. As próprias plataformas disseram que poderiam fazer sem qualquer necessidade de comunicação, mas elas levariam um tempo a mais, porque teriam que verificar cada URL. E isso levaria um tempo a mais, sendo que a nossa assessoria de desinformação, uma vez comunicada, ela imediatamente pode constatar isso e retirar. Inclusive, isso nós vamos diminuir aí o trabalho de ambos os advogados, porque não há razão para, uma vez julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que aquele conteúdo é difamatório, é injurioso, é discurso de ódio, ou é uma notícia fraudulenta, uma vez já definido, não pode ser perpetuado na rede. Então, essa é a primeira importante alteração. A segunda importante alteração, todos nós sabemos que a legislação eleitoral replicada depois em resolução do Tribunal Superior Eleitoral, a legislação eleitoral proíbe propaganda eleitoral nas 48 horas antes da eleição e nas 24 horas depois da eleição, proíbe propaganda, publicidade eleitoral. Só que a legislação excepciona a questão de propaganda eleitoral na internet. Só que excepciona propaganda eleitoral na internet gratuita. E nós verificamos um aumento exponencial de monetização de blogs e sites interativos que recebem dinheiro para realizar essa propaganda eleitoral. Então, desde que constatado que a propaganda eleitoral, seja em sites, seja em blogs, na propaganda eleitoral na internet, não é gratuita, também estará proibida 48 horas antes e 24 horas depois da eleição. Então, isso é importante, já falamos com as redes, depois na reunião com os advogados dos dois candidatos, isso vai ser bem especificado, para evitar depois qualquer acusação de abuso de poder político ou econômico utilizando a internet. Eu repito que a extensão dessa vedação à propaganda, à publicidade eleitoral, 48 horas antes, 24 depois na internet, se houver qualquer monetização, qualquer forma de pagamento nesses sites, nesses blogs, não haverá possibilidade mais de publicidade eleitoral. Eu, rapidamente, vou tomar a liberdade de ler a resolução e depois colocar em votação. Artigo 1º, essa resolução dispõe sobre o enfrentamento à desinformação contra a integridade do processo eleitoral. Artigo 2º, é vedada a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização de votos. Parágrafo 1º,
Verificada a hipótese prevista no caput, o Tribunal Superior Eleitoral, em decisão fundamentada, determinará às plataformas a imediata remoção da URL, URI ou URN, sob pena de multa de R$100 mil por hora de descumprimento, a contar do término da segunda hora após o recebimento da notificação. Abro um parênteses aqui também, diminuímos o tempo de retirada dessas notícias, agora 2 horas no máximo para que se retire as notícias fraudulentas e a desinformação das redes. Parágrafo 2º. Entre a antevéspera e os 3 dias seguintes à realização do pleito, a multa do parágrafo 1º incidirá a partir do término da primeira hora. Então, nas vésperas da eleição, a retirada será em, no máximo, 1 hora. Artigo 3º. A presidência do Tribunal Superior Eleitoral poderá determinar a extensão da decisão proferida pelo tribunal sobre desinformação para outras situações com equivalência de conteúdos. Essa é a redação que não veio a última redação. Eu peço até para que me tragam a última redação. A presidência do Tribunal Superior Eleitoral poderá determinar a extensão da decisão proferida pelo tribunal, decisão colegiada proferida pelo tribunal, sobre desinformação para outras situações com conteúdos idênticos, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 2º, inclusive nos casos de sucessivas replicações pelo provedor de conteúdo ou de aplicações. O parágrafo 1º, na hipótese do caput, a presidência do Tribunal Superior Eleitoral apontará em despacho as URLs, URIs ou URNs com identidade de conteúdos que deverão ser removidos segundo indicação da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. Então, aqui